Fala, meu lindo! Minha linda! Oh my God! Não, ninguém tá cansado aqui não, pessoal. Que isso? São Bernardo do Campo tem que respeitar. Glória a Deus! É lindo! A mensagem de agora é: nas horas difíceis da vida. Sabe, talvez você esteve ou está. Para quem esteve, há um testemunho, mas para quem está, há um desespero. Eu já estive, e não foram nenhuma nem duas, mas foram aqueles dias da nossa vida que todo o chão que estava debaixo dos nossos pés desapareceram. E nesse dia, poucas coisas sobrevivem. Nesse dia, poucas coisas prevalecem. A depender da circunstância, amigos vão embora, família vira as costas. Quem dizia que amava você não olha para você. Quem você contava com ajuda some na frente. E é nesse dia que você entra num desespero. Nesses dias que você precisa de uma palavra como essa agora. E eu quero declarar no nome de Jesus que essa palavra vai encontrar pessoas na hora certa, no momento certo, e será alívio, bálsamo dos céus e cura sobre você. Se você está no meio desses dias agora, eu quero dizer para você que Deus vai trazer para sua casa, para sua vida, para o seu coração, uma perspectiva nova. Amém? E não custa nada dizer já no começo: você não está sozinho. Toca alguém pertinho de você, diga: você não está sozinho. Se você está aí num lugar que não tem ninguém para falar para você, eu estou olhando para ti, ó. Você não está sozinho. Antes de nós irmos para a mensagem, eu tenho 2 recados importantes para você. O primeiro é sobre a nossa associação evangelística. O que Deus tem feito tem sido extraordinário. E todos os dias Deus tem levantado pessoas generosas que doam tempo, recurso e alguns a sua vida como voluntários para viver aquilo que Jesus está fazendo. São milhares de projetos acontecendo, milhares de vidas sendo impactadas, pessoas que são aconselhadas, que recebem oração, que são cuidadas de perto, que são aliviadas de uma maneira que só Deus pode fazer. E eu quero que você seja parte disso. Aqui abaixo tem todas as informações, e eu quero que você viva e participe do legado que o Senhor tem colocado na nossa geração. Das duas, uma: você pode ser o que assiste, ou você pode ser aquele que participa. E eu quero que você seja aquele que participa. Amém? E o outro recado que eu tenho para dar para você é: curte o vídeo. É rapidão, curte o vídeo, comenta, compartilha. Isso, é rapidão, curte, comenta, compartilha. Comenta o quê? Comenta o que você quiser. Comenta a sua cidade, comenta aí, comenta. Se você é solteiro, faz um Tinder evangélico aqui agora. Brincadeira, sou solteiro. Vai que Deus manda a pessoa aqui nos comentários. Amém? Vai que esse é o dia das horas difíceis que você está vivendo. Então, curte o vídeo, comenta, compartilha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Ativa o sininho. Toda segunda-feira e quinta-feira tem uma palavra de Jesus para você. Amém? Às 7 horas da manhã, sem falhar. E no SBT, de segunda a sexta, às 7:30 da manhã, o Bom Dia Esperança. Amém?
Vamos fazer o seguinte, vamos para a mensagem. Acho que eu vou mudar o texto. Ao invés de começar pela história, eu vou começar pela promessa, um pouco diferente. Salmo de número 46, verso de número 1. Diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e força, um socorro bem presente na tribulação. Portanto, não temeremos, ainda que a terra seja removida e ainda que os montes sejam transportados para o meio do mar, ainda que suas águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se sacudam com o seu enxar. Há um rio, eu vou querer que você celebre, há um rio, seus córregos alegrarão a cidade de Deus, o lugar santo dos tabernáculos do Altíssimo. Deus está no meio dela, e ela não será abalada. Deus a ajudará, e isso bem cedo. Aleluia. Talvez você não entendeu. O pau vai torar. A vida é a vida, bebê. Tem dia que o pau tora. Tudo sai do controle. Medo, caos, incertezas, inseguranças, ou o que nós chamamos o dia mais difícil, ou nos dias difíceis, porque não é um, são vários. E aí a Bíblia diz: o Senhor é o nosso refúgio, o nosso socorro bem presente no dia da angústia. Pode a terra tremer, os montes se moverem, o mar se levantar, mas há um rio, cujo qual corre do trono de Deus, e Ele está no meio. Irmão, eu vou confessar para você. No dia difícil, a gente esquece de tudo isso. No dia difícil é muito difícil ser resgatado por essa palavra. Eu vou dizer. No dia difícil, parece que a gente padece de uma amnésia. A gente esquece de tudo que já viveu. A gente esquece de todos os testemunhos. A gente esquece de todo o favor que Deus já derramou. A gente esquece de tudo que Jesus já fez. No dia difícil, às vezes o tapa é tão grande que a gente esquece que um dia já teve um Deus na nossa história. Entende? E eu estou sendo bem sensível a você aqui agora, porque às vezes a gente pensa: caraca, será que eu não sou crente de verdade então? Será que eu não creio em Deus de verdade? Que eu me abalo de uma maneira assim que eu tenho vontade até de ir embora? Você entende o que eu estou falando? Quando você olha homens na Bíblia, homens que eram grandes homens de Deus, que tiveram grandes vitórias, e de repente parece que eles esquecem de tudo. E está na Bíblia, não sou eu que estou inventando.
E aí tem alguém que parece ser super santo, e você diz: eu não consigo ter a fé desse cara aí. Eu não consigo, no meio da tempestade. Eu sei que eu deveria adorar, mas tem dia que eu não tenho nem como lembrar de um hino. Você entende? Tem dia que você não consegue, que é dolorido demais, e que talvez ali agora, naquele momento, qualquer coisa te irrita. Você não quer nem ouvir nada, quanto mais cantar um hino. E eu não posso ignorar a nossa humanidade, ou tentar mentir para você dizendo que eu fico super, uau, que lindo, eu fico feliz. Não. Uma das coisas admiráveis em Jesus é que Ele nunca perdeu a sua humanidade por conta da sua deidade. Sabe, santo, perfeito, sem pecados, mas chorou. Sabe, ficou sozinho. Em determinado momento, irou-se, virou a mesa do templo, chicoteou os vendedores. Sabe, o mesmo em um momento se irrita com uma mulher estrangeira que vem seguindo. É um homem que no dia que recebeu a notícia do seu primo João Batista que morreu, e parou tudo, parou de fazer milagre, e foi para dentro do barco e ficou isolado. E essa é a loucura do Evangelho. É porque nós às vezes somos incentivados a acreditar em um heroísmo que não é real, que não se reproduz. Sabe? E essa é a parada do nosso tempo às vezes. Nós somos engodados por realidades que não são reais, por promessas que nos colocam numa sensação, eu não sei se você tem isso, mas que eu não sou crente. Porque quando você ouve o testemunho de quem não conta o processo, parece que é rápido, parece que só está dando errado para a gente, parece que a vida só dói na nossa vez, parece que está todo mundo bem e só você está doente, parece que ninguém tem problema e é só você que tem. E nesse momento da vida a gente se isola mesmo. E esse é o problema de verdade. A gente precisa entender que a nossa humanidade, ela vai sendo amadurecida pouco a pouco, mas que não é tão fácil como a gente gostaria. Compreenda? Então, quando nós entendemos isso, nós precisamos saber que haverão limbos na nossa vida que em determinado momento parecerá, não será, mas parecerá que nós não temos Deus nos céus, que Deus não nos ouve, que Deus não nos vê, que a dor é injusta, que a gente está colhendo o que não plantou, que tinha gente que deveria sofrer e a gente que sofre, que todo mundo é injusto com a gente. É esse lugar que a gente vai no dia ruim. Sejamos sinceros, nos dias difíceis a gente não está cantando te louvarei. Não importam as circunstâncias, a gente até canta, mas é quando o testemunho chega. Entende? E eu não estou dizendo para você que não é para fazer, não, irmão. Se você conseguir, pelo amor de Deus, é o melhor caminho, mas talvez não vai ser o que vai acontecer no primeiro momento, entende? É só a realidade no começo, não é para desanimar você, não é para desmotivar você, é só para você entender que você é normal. E é isso, eu também sou assim. Pronto. Eu também sou assim. Tem dia que dá um apagão. A vida bate muito forte. Acontece algo que foge do controle. E a gente se desespera e esquece do que nunca poderia esquecer. E a pergunta é: o que a gente não pode nunca esquecer, mesmo que seja tentado para? Que nós podemos ser abandonados por todos. Eu vou falar de maneira pontual e clara. No dia que a vida dói,
Você pode esquecer de muita coisa, você só não pode esquecer de uma. E o que é? Veja, os teus amigos podem te abandonar, os teus familiares podem virar as costas para você. Quem você esperava muito um socorro, talvez não vai estar nesse dia, e você terá a certeza que está sozinho. Mas é nesse dia que você precisa lembrar que você nunca esteve, que você nunca ficou e que você nunca ficará sozinho. Jesus estará com você, com o mar em tempestade ou com o mar calmo, com a vida dando certo, com a vida dando errado, com você nos melhores dias ou nos piores dias. Ele sempre estará com você. Lembre-se, Deus é um socorro bem presente. Sabe o que é isso? Ele sempre está perto. Ele nunca está longe, ele sempre está perto. E é nesse dia que lembrar-se disso já é suficiente para começar a gerar um milagre. Saber que ele está perto. O texto que para mim é o mais incrível, talvez dos milagres do Novo Testamento, é os discípulos no meio da tempestade. Já parou para pensar que havia uma certeza, e a certeza era que o barco iria virar? Você sabia que não havia nenhuma expectativa que Jesus viesse? Sabia disso, né? Você sabia que isso não era uma expectativa, que não era o que eles esperavam? Você sabe disso, né? Não foi alguém que levantou as mãos e não. Ninguém sabia que aquilo iria acontecer. Não foi provocado. E essa é a loucura. Como que alguém que não clama teve um socorro? Como que alguém que não busca recebeu? E aí é onde entra a graça e a misericórdia. A gente não merece, mas mesmo a gente não merecendo, Ele sempre está conosco. Ele sempre está perto, Ele sempre tem a palavra certa, Ele sempre tem uma coisa para... Ele sempre tem ou uma saída, ou é a saída ou o consolo que nos faz transcender uma realidade que poderia nos matar, mas sempre presente. Eu entendo que isso é a nossa realidade de fato. A nossa circunstância às vezes é exatamente essa. A gente não está pedindo ajuda para Deus. Talvez você está nessa mensagem e você não está pedindo nada para Deus. Você está passando pelo pior momento da sua vida, mas você não teve nem coragem de pedir. Você não pediu resposta. Você não pediu socorro. Você não pediu ajuda. Mas mesmo assim essa mensagem te alcançou agora. Não, você não entendeu, eu vou dizer de novo. Você não acredita que tem um milagre para chegar na sua vida. Você não acredita que Ele pode restaurar todas as coisas. Você nem orou por isso. Mas essa palavra está chegando para você agora, dizendo: eu sou o socorro bem presente no dia da angústia. Os discípulos, eles estão sobrevivendo à circunstância e aceitando o fato que o barco viraria. E às vezes é só isso mesmo que a gente está aceitando que acabou, sabe? Se conformando com o final das coisas. E a gente é só isso que a gente quer, sabe? Tá bom, já foi, não tem mais esperança. O que der para tirar de água do barco a gente tira, mas uma hora o barco vai virar. Entendeu? Remar não dá, o vento é muito forte, a tempestade é muito alta. Então sabe, vamos fazer o que dá. Ninguém rema. Você percebe no texto que ninguém está remando mais. Se você olhar no texto, ninguém está mais remando. Está todo mundo tirando a água de dentro do barco. Não é mais sobre avançar, é só sobreviver. E é isso que o dia difícil faz com a gente. Ele é tão poderoso às vezes que a gente nem quer mais avançar. A gente só não quer afundar. A gente só não quer morrer e acabar ali, entende? Então a gente só está tirando água do barco, mas a gente não está resolvendo nada. A gente nem pode resolver. A gente só está tirando.
Só que aí a Bíblia vai dizer que enquanto eles estavam tirando as águas do barco, Jesus vem por cima da tempestade. Você não entendeu, eu vou dizer de novo. Enquanto eles estão tirando a água do barco, Jesus vem por cima da tempestade. Não, você não valorizou. Então eu vou ler. Ah, Jesus, agora acho que vai, né, Senhor? Imagina, se não ir agora, nunca mais vai. Ninguém mais está querendo chegar do outro lado, tá? Só para você saber. Eles já pararam ali. Mateus capítulo 14, versículo 22. O barco, porém, estava no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Ninguém rema contra o vento contrário. A cena da minha cabeça é só eles com baldes tirando as águas que caíam dentro do barco. Mas a quarta vigília da noite, Jesus foi até eles andando sobre o mar. E quando os discípulos o viram andando sobre o mar, eles perturbaram-se, dizendo: é um espírito. E gritaram, porque ninguém estava esperando que era Jesus. Você entende? Isso é graça. Ninguém chamou por ele, ninguém esperava por ele, mas ele está lá, andando por cima da tempestade. Ninguém jejuou e orou muito, não. Eles estão sobrevivendo, mas ele está lá, andando por cima da tempestade. Aleluia, aleluia. E ele chegou. Ele está chegando, ele chegou. Está todo mundo: quem é você? É um espírito. Mas imediatamente Jesus falou com eles, dizendo: tem de bom ânimo, não tenham medo. O resto você já sabe. Mas o que ele disse é muito poderoso. Ele não falou: eu vou acalmar a tempestade. Ele não disse: eu vou resolver o problema de vocês. Ele só disse o que era para acabar dentro deles. Não tenham medo. Tem de bom ânimo. Sabe o que Jesus está falando, fazendo? Escute, mais importante do que a tempestade que acontece aqui fora é a tempestade que está acontecendo dentro de você. Às vezes o problema não é nem tão grande. Às vezes o problema só está grande aqui dentro. Às vezes a tempestade não é nem tão poderosa como você imagina. Às vezes ela só está batendo aqui dentro. E a gente acha que Jesus tem que acalmar a tempestade que está fora. E Jesus está dizendo: não, eu estou preocupado com o que está dentro de você. Eu estou preocupado com esse medo que te paralisou. Eu estou preocupado com esse desânimo que te travou na história. Então, antes de eu acalmar o mar e a tempestade e o vento, eu vou acalmar o que está dentro de você. Jesus, eu estou aqui, filho. Eu estou aqui, filha. Você não chamou por mim, mas eu vim andando por cima das águas. E antes de acalmar a tempestade que está lá fora, eu vou acalmar a tempestade que está aí dentro. Porque o maior medo do meio da tempestade é saber e sentir que você está sozinho. Isso é o que mais nos paralisa. Vou te falar uma coisa. Eu tenho alguns amigos que são lutadores de UFC. Esse bicho bom de briga.
Nunca vou fazer bullying com eles. Eu conheço o limite. Mas se eu tiver numa briga, generalizada, eu queria que ele estivesse comigo. Você não ia querer estar com alguém bom de briga se der uma briga perto de você? Sim ou não? Lógico. Só fala assim, vai. Irmão, se eu tiver um problema com o computador, eu queria ter um amigo, aqueles amigos nerd do meu lado, que eu não sei fazer, mas eu vou falar para ele, me ajuda. Você sabe. Entendeu? Se eu tiver um problema com o carro, ter um amigo mecânico no dia é maravilhoso. Rapaz, fala, deixa comigo, resolvo agora. Aí ele desce do carro, mexe em 3 coisas. Fala, liga. Você fala, que isso, irmão? Tá com a pessoa certa, na hora certa, muda tudo. E se eu te falar que você está com a pessoa certa sempre, para tudo que você precisa sempre, e que Ele sempre está com você, e que você nunca está sozinho, e que Ele sempre está com você. E aí você diz, mas comigo nunca acaba. Então deixa eu renovar a esperança. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Amém? Ele é o socorro bem presente no dia da angústia. Você pode até ter a percepção, mas entenda, nos dias mais difíceis da sua vida, vai faltar amigo, vai faltar irmão, vai faltar sócio, vai faltar quem você ama e contava, vai faltar gente que você tinha certeza que nunca iria virar as costas para você. Nos dias mais difíceis pode faltar tudo, apenas um restará com você, e mesmo que você não o chame, Ele estará perto, e o nome dele é Jesus. Ele não te abandona, Ele não te desampara, Ele não te deixa, não lindo, Ele está sempre perto de você. Às vezes a distância de uma oração de um segundo, você pode não conseguir adorar, mas se você dizer, Jesus, por favor, me socorre que eu não sei o que eu faço, Ele virá ao teu favor. E eu quero declarar no nome de Jesus que toda a sensação que te dominou e ofuscou a fé será retirada por alguém andando por cima das águas, vindo na tua direção, em nome de Jesus. Sabe, tem uma história de uma menina, de uma cristã holandesa, que talvez você já deve ter ouvido, que se chama Corrie ten Boom. A Corrie, ela criou um esconderijo enquanto a Alemanha nazista estava, bom, você sabe, com os judeus. Eu preciso cuidar por conta do vídeo. A Corrie, ela fez um refúgio dentro da casa dela, e milhares de judeus não foram mortos nos campos de concentrações por conta de Corrie ten Boom. Só que um dia descobriram o que a Corrie fazia, e ela foi presa. O pai dela foi morto, e ela ficou durante anos presa nos campos de concentração. Aí você vai dizer, essa menina, ela perdeu tudo. Eu estava lendo algo sobre ela e anotei o que ela falou. E essa é uma das umas frases mais célebres de um ser humano nessa terra. Vou refrescar a sua memória. Corrie ten Boom foi uma mulher que construiu abrigos, um abrigo que salvou milhares de pessoas. Foi presa por conta disso, abandonada na prisão, sofreu na prisão, e essa mulher escreveu isso aqui: nunca soube que Jesus era tudo o que eu precisava, até que Jesus foi tudo o que eu tive.
Você entendeu? Ela disse: nunca soube que Jesus era tudo o que eu precisava, até descobrir que Jesus era tudo o que eu tive. Sabe o que é isso? Corey nunca esteve sozinha. Corey nunca foi abandonada. Jesus sempre esteve com ela, guardando. Corey foi solta e escreveu um dos maiores best-sellers da humanidade, da literatura cristã. E essa mulher, ela nos lembra que no dia mais difícil, quando você tiver a certeza que não tem nada, nesse dia você vai descobrir que você tem um que nunca te abandonou e que foi sempre o que você teve: Jesus. A primeira vez que eu ouvi sobre Jesus, eu tinha pouco menos de 7 anos. Eu cresci, me afastei da presença dele, fugi no mundo, tentei viver longe dele. E no dia mais difícil da minha vida, eu dobrei os meus joelhos dentro do meu quarto e falei da maneira mais simples que um garoto de 19 anos podia falar. Eu disse: Jesus, se o Senhor é real e se ainda tem uma esperança, fala comigo. E naquele dia eu descobri que Jesus era tudo o que eu tinha e que Ele nunca tinha me abandonado. No dia mais difícil, Ele era o único que estava lá. E Ele resolveu a minha vida, mudou a minha história, me deu vestes limpas e novas. E eu estou aqui hoje, dia 11 de setembro de 2025. Dizendo a mesma coisa para você. Todo mundo desapareceu, menos ele. Mas lembre-se, talvez você não vai lembrar para clamar por ele se ele não for parte da sua rotina. Mas se ele for, antes que o mar se levante muito alto, você já estará chamando por ele. E não existe nenhuma tempestade que ele não tenha poder para andar por cima. 2 perguntas, uma resposta. A primeira pergunta é para você que nunca entregou a sua vida para ele de verdade. Que estranho, David. Por que a gente chegou aqui do nada? Porque é o que Ele quer. Ele te encontrou hoje. Você pensa que é o dia mais difícil, mas na verdade hoje é o melhor dia da sua vida. Porque por conta da circunstância que você viveu, ou talvez te trouxe até esse vídeo, será a mesma que vai colocar o teu nome escrito no livro da vida e mudar a sua eternidade para sempre. Quando a nossa vida se volta para Ele, tudo muda. Então esse é o meu convite, para que hoje, mesmo estando no dia bom ou no dia mau, você tome a decisão mais inteligente da sua vida, que é entregar a sua vida para Jesus. A primeira pergunta é para você que nunca entregou a sua vida para Jesus. Talvez você nem entendia que isso era para você, mas hoje é o dia para você voltar a pensar sobre e tomar essa decisão. Foi por você que Ele morreu, foi pelos seus pecados. Você não merecia, mas Ele foi até você. Mesmo por cima de uma grande tempestade, Ele te achou no dia mais difícil da sua vida. Mas a pergunta agora não é sobre sair para fora, é deixar Ele entrar dentro do seu barco. A segunda pergunta é para você que já viveu coisas extraordinárias com Jesus, mas as tempestades te levaram para longe dEle. Mesmo Ele sempre cuidando de você, você foi para longe. E hoje você quer voltar, porque entendeu que essa palavra é para você. Pronto. 2 perguntas, uma resposta. Porque pior do que um dia ruim é uma vida inteira longe dEle.
Entendeu? 2 perguntas, uma resposta. Se a sua resposta for sim para alguma dessas perguntas, no 3, levante a mão. 1, 2, 3. Desculpe, quem foi que levantou a mão? Levante de novo. Ore comigo, diga: Senhor Jesus, eu reconheço que sou frágil e pecador. Escreve meu nome no livro da vida. Eu nunca mais serei o mesmo. A partir de hoje, eu sou propriedade única e exclusiva sua. Em nome de Jesus, reconheço que tu és o meu único, legítimo e suficiente Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Porque no fim, a gente só transforma o pior dia no melhor dia de 2 maneiras. Ou ele acalma a tempestade, ou ele entra no barco. E se você olhar no texto, as 2 coisas aconteceram. Antes de Jesus entrar no barco, ele aquietou o coração dos discípulos. E quando ele entrou no barco, tudo em volta ficou calmo. E os discípulos diziam dentro do barco: quem é esse que os ventos e os mares o obedecem? Entendeu? Às vezes, o que a gente precisa é só que ele entre no barco, porque a palavra dele já é poderosa para acalmar o nosso coração. E o resto, tudo estará no controle dele. Amém? Nunca mais esqueça, ele sempre estará com você. Nunca mais eu vou esquecer. Não importa o dia, se for de sucesso ou de derrota, de fracasso ou de vitória, ele sempre vai estar comigo. Amém e amém. Fala, meu lindo, minha linda. Você acabou de assistir uma mensagem que eu tenho certeza que o Senhor Jesus falou com você de uma maneira extraordinária. Mas eu estou passando por aqui para falar para você algo muito importante. Deus nos deu um presente e esse presente agora está disponível para você. O nosso devocional, o Oi Deus, Sou Eu de Novo. Um devocional de 365 dias de 2026. E é claro que você já pode começar a fazê-lo agora, mas todos os dias, antes de qualquer coisa, eu convido você a começar o seu dia na presença de Jesus, orando com a sua Bíblia. E se você puder, com o nosso devocional, o Oi Deus, Sou Eu de Novo. Todos os dias você vai acordar, vai abrir o seu dia, no caso, vamos sugerir 10 de agosto, que você está abrindo. Então começa lá. Oi Deus, sou eu de novo. Hoje é 10 de agosto e eu preciso de uma palavra. E eu tenho certeza que a cada dia haverá uma resposta de Deus que vai alimentar e ajudar você. E para você adquirir, eu tenho um link disponível aqui abaixo do vídeo com frete grátis para todo o Brasil. Então, garanta o seu agora e Deus te abençoe. Fala, meu lindo, minha linda, que bom que você está aqui comigo em mais uma mensagem. O tema dessa palavra é florescendo no deserto. É possível
florescer aonde todo mundo morre. No cenário aonde não tem esperança, é possível dar frutos, sim. Eu quero que você fique comigo até o final, sabe? Pare um pouquinho o que você está fazendo, elimine as distrações, para que você possa ser edificado por essa palavra. Eu só vou te pedir uma coisa que é muito importante para que essa mensagem vá o mais longe possível. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho. Toda segunda-feira tem uma mensagem de Deus para você aqui. E claro, se você ainda não curtiu o vídeo, rapidinho, curte o vídeo aqui embaixo. Curte, comenta e vamos para a mensagem agora. Isaías, capítulo de número 32, versículo de número 15. Olha que lindo. Até o Espírito ser derramado sobre nós do alto, e o deserto ser um campo frutífero, e o campo frutífero ser considerado uma floresta. Até que o Espírito seja derramado sobre nós. Até que, antes de ser derramado, é um deserto, mas quando o Espírito Santo é derramado, floresce, e o deserto se transforma em uma floresta. Eu ouvia um amigo meu pregar, Pastor Júnior Rostirola, é um grande amigo. Ele pregava uma mensagem dizendo sobre a semente, que dentro da semente mora uma árvore. E hoje, junto com o apóstolo Joel, o Senhor me falou algo que me fez pensar. Uma frase de Miles Monroe, que todas as vezes que uma semente morre, uma floresta é sepultada. Uau! Só que, ouvindo a mensagem, enquanto o pastor falava, eu sempre me coloco na expectativa de quem talvez tem percepções diferentes para entender aonde pode ter uma pergunta para que eu consiga no Senhor buscar uma resposta. A mensagem foi completa, o Senhor usou, mas no final eu perguntei para o pastor Júnior o seguinte: pastor, e se essa semente que carrega dentro de si uma árvore cair em uma terra seca, de que maneira florescerá? Porque uma coisa é cair em solo fértil, uma coisa é cair em um solo favorável. Quando nós olhamos, por exemplo, para a parábola da figueira plantada na vinha, a gente entende que a figueira foi plantada em um solo perfeito, ideal. Mas se por um acaso essa semente que carrega dentro de si um fruto extraordinário cair na terra errada, na terra seca, no deserto, porque para pensar que muitas das vezes a nossa desculpa para não dar frutos não é a semente, é o solo onde estamos plantados. Nós vivemos dizendo isso: olha, tudo bem, mas olha onde eu nasci, olha onde eu estou, olha o lugar onde eu estou plantado, não é favorável, olha a família que eu nasci, não tem como eu ser feliz, o histórico da minha família é a infelicidade, não tem como eu prosperar, o histórico da minha família é a pobreza, o solo é muito seco para que isso que eu carrego dentro de mim floresça e gere frutos para quem está à minha volta. E sabe,
nós somos tentados a pensar assim. E eu tenho uma história, e que eu não posso ignorá-la, aonde também já pensei assim, mas hoje não quero contar de novo, porque talvez você já ouviu. Eu quero contar uma história que vai conectar exatamente com o texto que nos levará à conclusão necessária. Em 1961, no deserto do Saara, em uma região chamada Teneré, encontrou-se uma árvore. Olha que doideira. Em 1961, encontrou-se uma árvore, e o que chamou a atenção é que ela era a única árvore em um raio de 200 quilômetros. Em um raio de 200 quilômetros, uma acácia estava verde, frondosa, gerando sombra e espanto em todos que passavam. Como é que pode uma árvore no meio de um deserto? Todas morreram. Por que ela está viva? Porque existem segredos importantes: florescer e permanecer. Às vezes florescemos no deserto, mas o mesmo deserto que florescemos, também morremos. E o risco de morrer no deserto é muito grande, se não tivermos uma receita: a árvore do Teneré, a acácia. Pesquisadores foram para o lugar aonde a árvore estava. Era parada de viajantes, de excursões, que paravam seus caminhões, seus camelos, e que não prejudicavam a árvore. O que tem de segredo essa árvore? E com uma pesquisa descobriram: a árvore, a acácia do Teneré, aprofundou as suas raízes a 35 metros de profundidade, até encontrar um poço de água no meio do deserto. Estava seco em cima, mas estava úmido embaixo. Em cima não tinha esperança, mas a fonte da acácia alimentava ela e fazia ela permanecer viva e gerar sombra no meio de um lugar de sequidão e morte. Uau! Até que um dia um homem bêbado com um caminhão atropelou a acácia e quebrou a acácia. Toda a região frustrou-se por um motivo, na verdade alguns, mas porque aquela acácia era preservada, porque ela era como um farol no meio do deserto. É porque todas as vezes que alguém floresce no deserto, vira referência para quem está à volta. É porque florescer no deserto tem as suas dores, mas também tem as suas honras. Porque no deserto a sombra vale mais do que no meio de uma floresta. Às vezes o solo que a gente tanto reclama é o solo que mais precisa da gente. E a gente quer tanto mudar de lugar, sendo que se nesse lugar que a gente tanto reclama, se florescermos, aprofundarmos as nossas raízes, seremos a sombra para quem está à volta, seremos a esperança para quem já deixou de acreditar na possibilidade de vida naquele lugar, e o lugar ermo se torna uma fonte de vida, de sombra, descanso, refúgio. E assim é você, na família que nasceu, que até então pode ser um deserto, mas que se você florescer
e aprofundar as raízes, o deserto será transformado num campo frutífero, e o campo frutífero será transformado em uma floresta. Eu vou dizer de novo: um deserto se transforma em um campo frutífero, e o campo frutífero em uma floresta. E isso só é possível quando o Espírito de Deus desce sobre nós. É que, na verdade, o segredo no fim não é a semente. O segredo é o Espírito de Deus sendo derramado sobre nós. No fim, o segredo não são os nossos talentos. No fim, o segredo é a graça do Espírito Santo sendo derramada sobre nós. No fim, não é o nosso falar bem. Não. O segredo é o Espírito de Deus sendo derramado sobre nós. No segredo, no final, não são as raízes. O segredo é o leito de água que está abaixo, porque se estender a raiz e não encontrar água, de nada vale. O segredo não é a árvore, o segredo não é a semente, o segredo sempre será o Senhor que desce o Espírito, o Senhor que dá alimenta, é o Senhor que sustenta, é o Senhor que mantém vivo, é o Senhor que lança a semente, o Senhor, e no final é tudo sobre Jesus. Ô André, não é tocar bem. No final é tudo sobre Jesus. Não é pregar bonito, é tudo sobre Jesus. O segredo não é a câmera, não é a luz, não é o som. O segredo é Jesus, nome acima de todo nome. E se o meu Espírito se derramar sobre vocês, florescerá no deserto. E eu vou te dizer, a árvore do Teneré foi destruída. Derrubaram ela. Que absurdo. A árvore caiu ao chão. Sabe o que fizeram? Pegaram a árvore, levaram para guardar em um museu a memória do Teneré, um farol que serviu durante muito tempo. Mas sabe o que colocaram no lugar? Uma escultura metálica, no formato da árvore do Teneré, da acácia do Teneré, para que nunca ninguém esqueça que um dia naquele deserto já floresceu uma árvore. Eu vou te falar uma coisa: podem nos destruir ao longo do tempo, podemos morrer ao longo do tempo, mas nunca poderão apagar o legado de alguém que gerou frutos para a glória de Jesus. Eu tenho 31 anos de idade e um dia eu vou morrer. Vai demorar. Eu quero incomodar bastante. Uma das minhas maiores referências morreu aos 99 anos, pregando até o último dia. Billy Graham. Amo ele, velhinho lindo. Que coisa fofa. Eu queria tanto dar um beijo nele, abraçar, sentar, ouvir, mas não tive oportunidade. Mas sabe o que é engraçado? Ele ainda faz sombra para mim. Não, você não está entendendo. Eu estou dentro do meu carro, na minha mala aqui, com uma biografia do Billy Graham. Eu estou lendo a história dele, onde ele frutificou, o que ele fez. Ele ainda é uma sombra,
ele ainda é um legado, ele tem referência. Estou aqui ainda, olha. O meu sonho é que um dia eu também vou embora. Mas sabe, algumas coisas do nosso legado a gente não vai ver. Pastor Joel, a gente não vai ver. Mas sabe que eu fico assim emocionadinho de pensar? É que talvez um dia alguém pode estar pregando também, dizendo algo parecido com o que eu disse. Tinha um velhinho. Deixa eu sonhar, por favor. Não estou me comparando a ninguém não, mas deixa eu sonhar um pouquinho. Eu tenho muito para viver ainda, mas deixa eu sonhar um pouquinho. Tinha um velhinho, orelhudinho, casado com a mesma mulher a vida toda, pai de 3 filhos, nunca abandonou a família, pregou a mesma mensagem a vida inteira, nunca parou de pregar o consolo do Evangelho, nunca parou de pregar o amor de Jesus. E um dia eu fui alcançado por uma mensagem desse menino. É eu aqui. Aí ele morreu e hoje eu sou um pregador do Evangelho. Sabe? Minha família serve a Jesus. Olha que lindo! Isso só é possível com árvores que florescem no deserto. Aonde é o seu deserto, para que você possa florescer? Porque, convenhamos, uma árvore no meio de uma floresta é só mais um pedaço de madeira com um copa de folhas. Não faz tanto sentido. Mas uma árvore no deserto é sombra, abrigo para o cansado, esperança para o desanimado. E a loucura de tudo é que se o Espírito de Deus se derramar sobre você e a sua base for Jesus, você florescerá no deserto. Alguém tem que começar, mas saiba que por conta de você no deserto, o Senhor pode transformar aquele lugar em uma floresta. Já existiram florestas que se transformaram em desertos, mas eu também sei que existem desertos que se transformaram em lindas florestas. Em nome de Jesus, Pai, que a minha família seja transformada em um campo frutífero, e o campo frutífero se transforme numa floresta. Que o Teu Espírito seja derramado sobre nós, e que venhamos dar frutos, e que permaneçamos em Ti, porque Tu és a oliveira verdadeira. E em Ti estamos enxertados, ó amados. Que os nossos frutos sejam percebidos e que o Teu nome seja glorificado, porque no fim é tudo sobre Ti, Jesus. Fala, meu lindo! Minha linda! Não, vocês imaginam se tivesse dado um problema técnico e a gente tivesse que fazer de novo? Não, vocês imaginam que loucura? Ô meu lindo, eu tenho uma palavra de Jesus para você.
de verdade, eu tenho certeza que essa palavra é algo profético sobre você. Esse deserto vai passar, ele não é para sempre. Haverá uma vitória poderosa de Jesus sobre você, e uma nova estação do Senhor está chegando em nome de Jesus. Amém. Mas antes de começar, dois recadinhos rápidos. Primeiro, curte o vídeo, comenta, compartilha, manda pra todo mundo. Isso, geral, manda nos grupos da família. Eu nunca falei isso pra vocês, mas vocês sabiam que dá pra sair de um grupo de WhatsApp e ninguém sai mais? Ninguém sabe? É uma boa notícia. Bom, manda pra todo mundo, compartilha, comenta. E por último, eu quero falar pra você da nossa associação evangelística. Fazem 5 anos, na verdade 4 anos, que Deus fez nascer um projeto que hoje serve milhares de pessoas. Eu nunca dei publicidade para isso, mas agora Deus está levantando os nossos horizontes para projetos extraordinários. E eu quero fazer uma declaração de fé, como a última mensagem aconteceu. Nos próximos anos, as maiores cruzadas evangelísticas do nosso país serão gratuitas nas capitais das maiores cidades. Não, você não está pegando, você é de São Paulo, você não está pegando. Nós vamos parar o Vale do Engabaú, a gente vai parar a Avenida Paulista, a gente vai levar o Evangelho a lugares que nunca chegaram. Irmão, a parada vai ser diferente, vai ser a cruzada evangelística. Então, lindo, eu quero que você faça parte dessa história. Um exército está nascendo, e você pode ser alguém que seja um voluntário, que sirva, e você também pode servir com os teus recursos. Se Deus te deu isso, faça. As recomendações estão aqui embaixo, você pode acompanhar no Instagram da nossa associação, AE Dave Leonardo. São mais de 310 mil pessoas cuidadas através da nossa associação, e você é parte disso a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém. Vamos pro vídeo. Ai, de quem é a culpa de dar as coisas erradas na nossa vida, né? Já percebeu que sempre o culpado é os outros, já viu? O culpado é o estagiário. Coitado dos estagiários, irmão. Sofre, que Deus o livre. E eu já fui estagiário, irmão. Eu nunca fui culpado de nada que aconteceu. Nunca fui culpado de ser encontrado pelo gerente do banco. Ai, deixa pra lá, é muita fofoca pra um dia só. Mas a gente sempre tá colocando culpa nos outros, né? Ai, culpa é do meu pai. Culpa é da Jéssica. Sempre tem uma Jéssica fazendo confusão. Tem Jéssica aí, perdão. Sempre é culpa dos outros, nunca é nossa. Então, quando o deserto dura demais, Deus é o culpado. Ou é a culpa do inimigo. Você já viu? Tem gente, qualquer coisa que dá errado, diz: o inimigo se levantou. Bom, o inimigo nem saiu de casa nesse dia, tá dormindo. É você que é tudo atrapalhado. É inveja dos outros. É inveja. Não, é você que é tonto, que conta pra todo mundo. A questão é: nós culpamos os outros pelos nossos fracassos e terceirizamos as responsabilidades que deveriam ser nossas. Mas quando dá certo, aí a gente diz: é que você não sabe o quanto eu batalhei. Você conhece alguém assim? Porque eu fiz tanta coisa, eu ajudei tanta gente. Não, irmão, é que a gente precisa entender o nosso lugar no mundo, sabe? Eu vou contar-lhes uma história. E essa história, para mim, é o texto áureo do Velho Testamento, porque mostra um povo que foi julgado e perdeu grandes oportunidades por não serem responsáveis com as suas atitudes. Essa não é uma palavra sobre milagre, essa não é uma palavra sobre sonhos, essa é uma palavra que vai puxar a tua orelhinha assim, bem gostosinho, top, e vai puxar e vai emendar com a outra lá atrás.
Fala para quem está perto de você, diga assim: a maioria dos BO da tua vida é culpa tua. Fala para a esposa também, aproveita. Porque você não vai poder dizer que ela está errada em outro momento. Então aproveita agora. Fala: talvez, longe de mim, mas é a palavra. Ai, meu Deus do céu. Diga pro teu esposo, diga: viu, te falei hoje em casa. Êxodo capítulo 13, versículo de número 20. E começaram a sua jornada. E acamparam em Etã. Etã é o nome da cidade. E a Bíblia diz: e esse era o começo do deserto. Então eles estão aonde? No começo do deserto. No outro lado do deserto, a Bíblia diz que há uma terra prometida, esperada, preparada para eles, com casas lindas, com um lugar que emana leite e mel, que eles não semearam, que eles não plantaram, mas eles irão colher. O nome disso é graça. Amém? Aí o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem para conduzi-los pelo caminho, e à noite numa coluna de fogo para lhes dar luz, para que fossem de dia e de noite. Então Deus está dizendo: eu vou cuidar de vocês, vou guiá-los no caminho, e esse caminho vocês vão poder andar de dia e de noite. Ele não tirou a coluna de nuvem de dia e nem a coluna de fogo à noite de diante do povo. A Bíblia está dizendo que Deus, nos 40 anos que o povo ficou no deserto, Deus nunca tirou a coluna de fogo, nada, Deus nunca tirou. Deus nunca deixou eles sem direção. Ou seja, por que eles se atrasaram tanto? O X da questão é: se Deus preparou um caminho, observe comigo por favor isso. Se Deus preparou um caminho, se Deus tinha um endereço, que é diferente do que Deus fez com Abraão, por exemplo. Com Abraão, Deus disse que mostraria o lugar. Para eles, Deus já disse como seria o lugar. É uma terra que emana leite e mel, é uma terra maravilhosa, é uma terra linda, é uma terra poderosa, é uma terra, uau, maravilhoso. Então saiam do Egito. E aí a Bíblia diz que o povo saiu do Egito para a terra prometida, e tinha coluna de fogo, nuvem de fumaça, havia luz, havia direção. E esse povo não chegou, e demorou 40 anos. Já parou para pensar que tem coisas que Deus de verdade faz demorar, mas tem coisas que Deus queria que fosse rápido. Existem coisas que Deus tem pressa para fazer na nossa vida. Existem coisas que Deus quer que seja para ontem, que você levante logo, que você viva rápido, porque há uma urgência no nosso tempo. A Bíblia diz: os campos estão brancos, mas poucos são os ceifeiros. Cadê os ceifeiros? Cadê as mulheres de Deus? Cadê os homens de Deus? Cadê as famílias de verdade? Você acha que Deus não quer abençoar o teu casamento para ontem? Você acha que Deus quer ficar enrolando você para abençoar a tua vida? Você acha que Deus não quer que você viva logo o plano dele? É óbvio que Ele quer, mas a pergunta é: se Ele quer, por que não acontece? Existem coisas que é coerente a gente esperar o tempo. Eu sempre uso o exemplo dos meus filhos. Os meus meninos, eles amam carro, mas isso não os torna aptos a dirigir um carro. Eles não têm idade, eles não têm tamanho, eles não têm maturidade. Então tem coisas que de verdade é preciso que a gente se amadureça, sabe? É importante que a gente esteja mais preparado. Mas para algumas coisas já poderia ter acontecido há muito tempo. Existem coisas na nossa vida que era para ter acontecido no ano passado e não aconteceu. Existem coisas na nossa vida que era para ter acontecido em 2016 e ainda não aconteceu. Já era para a gente estar na terra prometida, já era para a gente estar vivendo coisas extraordinárias, já era para a gente estar vivendo algo poderoso, mas a gente ainda não viveu, e a gente ainda não entendeu porque não está vivendo. Alguém vai dizer: Deus não está fazendo milagre. Não, irmão, tem milagre dia e noite no deserto. O maná cai do céu, a nuvem de fogo, a coluna de fumaça,
Tem milagre todo dia, a água sai da rocha, o mar vermelho se abre, uma nuvem de codornizes, a roupa cresce no corpo. Tem milagre todo dia. Então o povo não saiu, não ficou no deserto por falta de milagre. Tinha milagre todo dia. Sabe, diga com a boquinha linda que Jesus te deu, diga: na minha vida tem milagre todo dia. E você está vivo, bebê. Você está aí me ouvindo agora, tem fôlego no teu pulmão. Você me ouve com os seus ouvidos, você está me vendo com os seus olhos. Você está aqui agora. O pau está torando, tem guerra, tem crente sendo perseguido, gente sendo morto pelo evangelho. E você está aqui sentado lindamente, ouvindo uma palavra. Você está aí no seu carro, na sua casa, whatever, aonde você está me ouvindo. Tem gente que não tem o privilégio de ouvir uma palavra do evangelho porque foi proibido. Isso é um milagre, meu lindo. Tem gente que era para estar aqui e não está mais. Você está aí me ouvindo, isso é um milagre. Falei, eu sou um milagre. Então o problema não é milagre, entendeu? O problema não é milagre, o problema não é isso. A gente está aqui agora. Então, se o problema não é falta de milagre, por que ainda não vivemos nada do que somos preparados para viver? Por que não vivemos? Por que ainda estamos andando em círculo? Por que ainda não estamos vivendo o sobrenatural de Deus? Por que ainda a nossa vida é vazia? Por que ainda a gente ainda está chorando pelo mesmo motivo? Por quê? E aí a Bíblia vai dizer: Deus, por conta da desobediência do povo, a desobediência fez com que o deserto, que era para ser passageiro, virasse um lugar de 40 anos de permanência. E aqui eu entro na responsabilidade do que de fato é ser alguém cristão. Sabe? É aqui o cerne de tudo, aonde nasce uma responsabilidade que não torna a graça de Deus inútil sobre a nossa vida. O fato de sermos amados por Jesus, o fato de ter a graça de Deus derramada sobre mim e sobre você, o fato de colhermos daquilo que não plantamos pela graça de Deus, não faz com que o deserto passe logo, se o nosso coração não estiver nele de maneira completa. Eu poderia ser específico e talvez seja de uma maneira educada para não me tornar pesado a vocês, mas tantos de nós queremos viver o melhor de Deus entregando o nosso pior para Ele. Quantos de nós cobramos Deus, faz alguma coisa, mas a gente não fez nada. Nós não fazemos o mínimo. Nós não temos temor nenhum. E aí quando nada acontece, Deus é o culpado. Quando nada acontece, o inimigo se levantou. Quando nada acontece, os invejosos que se levantaram. Quando nada acontece, foi o meu pai que me educou errado. Não, lindo, calma aí. O dia que Deus te tirou do Egito, o dia que Deus te tirou da escravidão, Ele queria que você fosse livre. Mas você está querendo viver como escravo. Eu sei que é difícil dar um glória a Deus agora, mas eu vou pedir encarecidamente. Não era para ser agora, era para ser agora, depois que eu vou falar agora o negócio rapidão. Deus te chamou para ser livre, mas é você que está com a tornozeleira eletrônica, que ainda está mostrando para o Egito aonde você está, que ainda não entendeu que Deus te tirou daquele lugar e que você não combina mais com aquele lugar da onde Ele te tirou. É você que ainda está na vontade de Deus, tentando viver como se Ele não tivesse chegado na tua vida ainda. É você. Eu tenho orado muito para que a geração que me ouve amadureça logo. Amadureça de verdade, sabe? Não adianta você me ouvir e achar que isso te torna alguém de Jesus. Não, isso não te torna ninguém de Jesus. Isso te torna um espectador de uma palavra que às vezes te anima, que às vezes te confronta, mas não tem o poder de mudar você se você não levar isso para a sua vida diária. O Evangelho não é sobre o que você ouve,
é sobre o que você decide colocar em prática na sua vida. Então, meu lindo, não adianta nós desejarmos o melhor de Deus entregando o nosso pior para Ele, sem temor, sem comprometimento, sempre vazio, sempre desligado. Para pensar, lindo, quantos de nós na presença de Deus estamos desligados da vida? Estamos olhando as coisas que estão passando lá fora, estamos cuidando da vida dos outros, estamos resolvendo coisas que não era para ser resolvido, e aí a nossa vida está em círculos e nada acontece. E Deus está olhando para você dizendo: o milagre está todo dia acontecendo. Todo dia eu estou aqui, todo dia tem coluna de fogo, todo dia tem a provisão, todo dia. Então é você que transformou um lugar de passagem num lugar de moradia. Não fui eu que quis isso para você. Porque todo mundo está dizendo: eu estou vivendo o processo de Deus. Não, lindo, você não está vivendo o processo de Deus, não. O processo de Deus já tinha que ter acabado faz 10 anos atrás já. Agora é só você que se perdeu. Desculpa, me perdoa. Eu estou no processo de Deus. Conversou com ela ano passado, ela disse a mesma coisa. Passou 5 anos, nada aconteceu. Eu estou no processo. Deus está trabalhando. É o processo. Passou 30 anos. Eu estou no processo de Deus. O que é isso, irmão? Não é processo, mas é que você é repetente mesmo. Você nunca passou de ano, você nunca passou direto. Você está na terceira chamada já da vida, meu lindo. Então me desculpa te incomodar um pouco, mas não é processo de Deus que você está vivendo não, irmão. É só você que é tonto mesmo. É só você que não obedece. É só você que não ouve Deus e pratica o que Ele está falando com você. É só você que está caindo no mesmo buraco toda semana. É só você que não consegue mudar o teu caminho. É só você. Desculpa. Tô leve, já tô mais leve já. Fala pra quem tá perto de você. É pra nós isso aí, tá? Não é pros outros não, é pra nós mesmo. Olha, essa pauladinha é pra gente mesmo, porque a gente tá aqui, não é pra quem tá lá fora, é pra gente. É você que tá no Uber, é pra você mesmo aí, é isso. Porque a gente também apoia dizendo: pra quem que Deus tá falando um negócio desse? Você já viu? Sabe qual que é o pior deserto? É aquele que a gente não reconhece. É aquele que você tá vivendo a vida toda e não sabe que está no deserto, porque você está tão anestesiado pelo calor do deserto que nem se ligou que a tua vida está parada há 10 anos, todo mundo foi embora e você está no mesmo lugar ainda. Sabe qual que é a coisa mais triste da vida? É quando você encontra gente que parou no caminho e não prosperou, não seguiu, não avançou, não foi embora. Está no mesmo lugar. É triste demais quando você conversa com alguém que não foi. Eu vou te falar uma coisa, ali, tem coisa que combina com solteiro, que quando você casa é ridículo você fazer, sabia? Eu sou casado faz 16 anos já. 16 vai fazer, eu acho. Se eu estiver errado, talvez eu já teria 16 nessa data agora. E aí ai meu Deus. Quando a gente tem 17 anos assim, tem umas coisas que é legal a gente falar. Sabe, quando a gente tem 20 anos, tem umas coisas que combina a gente fazer assim, umas brincadeiras. Olha, que maneiro, que jovem. Mas tem coisa que chega um certo tempo que é ridículo a gente fazer. Chega uma hora que não combina mais assim, sabe? Dá até vergonha. Sabe, tem coisa linda que fazia sentido quando você tinha 15 anos fazer. Tinha uns conselhos que você dava que fazia sentido quando estava na época da malhação ali, sabe? Quando estava no Orkut ainda, lá fazia sentido, mas já passou. E às vezes a nossa cabecinha ainda está falando a mesma coisa, está fazendo as mesmas brincadeiras, ainda está com o mesmo relacionamento com Deus, vazio, fraco, só vive uns 190. Quando dá um BO a gente liga, mas quando passa a gente esquece. Coisa que não faz mais sentido, entendeu? É que eu não quero falar pené assim, né? Mas eu tenho pessoas assim que eu não consigo mais conversar, que eu amava antes, mas hoje dá um pouco de vergonha assim conversar, porque ainda está conversando coisa de 10 anos atrás ainda. E não é nem saudosismo, é porque ainda está naquela estação ainda, sabe? Ainda está olhando para a mulher na rua e assobiando ainda assim,
Que vergonha que dá. Ainda está afundado em pornografia, ainda tá discutindo a mesma coisa, ainda é a pasta de dente, ainda sabe, umas coisas sem sentido. E esse é o negócio, a gente que escolheu ficar nesse lugar. Todos os dias Deus abre uma porta pra gente. Todos os dias Deus nos mostra um novo caminho. Todos os dias Ele diz: lindão, eu tô aqui, bora, levanta, vamos embora. Acorda, muda de rotina. Vai, meu filho, faz alguma coisa. E a gente tá assim: não, é porque o Senhor esqueceu de mim no deserto. Não, meu lindo, Deus tá gritando com você faz 20 anos. Vaza daí, meu lindo. Eu não fiz o deserto pra você morar. Eu fiz o deserto pra você amadurecer. Eu fiz o deserto pra você crescer. Eu fiz o deserto pra você aprender. Mas não é pra ficar aí. Vaza daí, pelo amor de mim mesmo. Então deixa eu te falar, meu lindo, não acha que Deus te deixou no deserto e te esqueceu lá. Não, meu lindo, foi você que se esqueceu nessa estação. Foi você que não permitiu que Deus amadurecesse você. Foi você que não mudou até agora. Então não tem ninguém culpado da tua vida tá dando errado. É só você que não cresce. É só você que não amadurece. É só você que ainda está colocando a culpa nos outros e não assumiu que é a tua falta de oração, que é a tua falta de vida com Deus, que é a tua falta de temor. É você o culpado. Olha que agonia. Então, meu lindo, acorda logo. Deus, o que eu preciso fazer? Olha para cima. A coluna de nuvem, a coluna de fogo, a nuvem de fumaça está na tua frente. É só seguir que a terra prometida está te esperando. Tá bom, né? Já apanhamos bastante já agora. Eu acho que... Se tem alguém no deserto aqui, irmão, se eu fosse você, estava chamando o Uber agora já. Eu gostei dessa. Chama o Uber logo, lindo. Chama o Uber logo desse deserto. Vaza daí. Pede carona. Some daí. Some. Não tem como. Agora, é que tem um problema. É que tem lugar que o Uber não te acha. Não chega. Está tão longe da realidade às vezes. Você vai ter que levantar, vai ter que pedir perdão, vai ter que se arrepender, vai ter que sacudir a poeira e dizer: Jesus, eu não quero mais isso para minha vida, eu não quero. E aí, lindo, você vai ter que ser cabra macho para dizer: eu vou mudar o caminho, eu vou mudar a direção, eu vou mudar as coisas, porque eu não quero viver mais uma estação no deserto. Lembre-se, lindo, o deserto, você não fica por falta de milagre. No deserto você não fica por conta do propósito de Deus. Não, lindo, às vezes você só está no deserto porque você não aprendeu a obedecer à voz do Senhor. Deus te fala à direita, você vai para a esquerda. Deus fala para você parar, você continua. Deus fala para você continuar, você para. Então é como se você estivesse num ciclo vicioso de desobedecer. E é por isso que talvez você está preso ainda nessa realidade. Mas eu quero que você entenda, lindo, que se você ouvir a voz de Deus, o deserto de 40 anos você vai passar em minutos por ele. Não, 10 améns. Então deixa eu refrescar e trazer um pouco de esperança para você. Ei, lindo. O propósito de Deus com você não é que você more no deserto. O deserto é um lugar de passagem, e durante essa passagem você precisa amadurecer, crescer, evoluir, ficar ainda mais cheio do Espírito Santo, porque o deserto que talvez demoraria anos, pela velocidade do teu crescimento vai demorar dias, porque tudo passa, e quando nós estamos atinados à vontade de Deus, passa ainda mais rápido. Você não precisa morar nesse lugar de sofrimento. Passe correndo, que demoraria anos, se você estiver conectado com Deus de verdade, vai passar rápido demais. Então a pergunta não é quando o deserto acaba, é: Deus, o que eu preciso fazer enquanto estou aqui? E a única coisa que Deus quer que você faça é: escute e obedeça. Vamos criar uma situação hipotética. Estou com um problema no meu relacionamento. Deus
resolve o meu marido. Ai meu Deus, vou ter que... confusão. Deus, muda a vida dele. Ai Deus, ajuda ele a melhorar. Deus, converte ele. Aí Deus está olhando para você assim: puxa, eu queria fazer tudo isso em você também. Ai Deus, salva minha mãe, muda a vida da minha família. Aí Deus está olhando assim: puxa vida, eu queria fazer tanto isso em você também. E esse é o negócio. Enquanto você está dizendo Deus faz neles, Deus está dizendo: deixa eu começar em você primeiro. Deixa eu começar em você primeiro. Ei, lindo, quando nós olhamos para a palavra de Jesus, eu olho para o final dessa história, onde Moisés não entra, aonde o povo não entra. E aí Deus dá um conselho para o povo: escolham hoje a quem vocês vão servir. Josué se levanta: escolham hoje a quem vocês vão servir. Se os deuses dos vossos pais que ficaram da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Ele diz: eu, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe o que é isso, lindo? Postura de alguém que amadureceu. Não importa o que vocês vão fazer, eu vou viver de acordo com aquilo que Deus tem para mim. Eu não sei o que você está pensando, mas se talvez você está pensando em mandar essa mensagem como indireta para alguém, talvez é só para você mesmo hoje. E olha que até é estranho, porque eu quero que você compartilhe. Mas talvez está na hora de você parar de orar pelos outros e começar a pedir misericórdia a Deus pela tua vida, para que o deserto seja abreviado. Ai, lindo, eu quero dar essa palavra de Jesus para você agora. No nome de Jesus, o deserto será abreviado. O tempo não será longo, o tempo será rápido, porque Deus tem pressa de fazer coisas extraordinárias na tua vida. Portanto, quanto antes você amadurecer, quanto antes você compreender a voz de Deus, mais rápido Deus vai te tirar desse lugar. Porque, de verdade, Deus está levantando as vozes desse nosso último tempo. E talvez você seja essa voz, a sua família seja esse farol. Então, lindo, vaza do deserto rápido. Deus tem algo para fazer poderoso na sua história. Jesus, muito obrigado, Pai, porque hoje o Senhor sacudiu a nossa cabecinha. O Senhor não nos deixou do jeito que nós pensávamos que estávamos. Não, Jesus, a culpa é nossa também. O marido é meio vida louca, Jesus, mas a culpa é nossa. Fala aí, linda, vai. A culpa também é minha, Senhor, eu preciso melhorar. E quando eu aprender aquilo que demoraria tempo, vai passar em minutos. No nome de Jesus, amém.